Seja decisivo, amém? Glória a Deus. Veja bem, você sabe quem foi Paulo, né? O homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, o homem que era terrível, era mau, era ruim, o homem que prendia os cristãos. Presta atenção nisso, e de tal forma ele agia, ele prendia e maltratava até eles negarem a Cristo. Este era Paulo, o homem que, quando Estevão foi apedrejado, o primeiro dos mártires, Paulo simplesmente ficou ali olhando e, pior, guardando a roupa daqueles que estavam apedrejando Estevão, porque o apedrejamento ele é feio, espirra sangue, explode a cabeça da pessoa, o olho. Então Saulo ele ficou, a Bíblia diz, cuidando ali a roupa do pessoal que estava fazendo isso para não se sujarem. Este homem terrível, mau, que a Bíblia diz é quase que como um animal, ele respirava fúria atrás do povo de Deus, até o dia que Cristo Jesus o encontrou. Aleluia, amém. Glória a Deus pelo dia que Jesus nos encontrou. Não somos nós que encontramos Jesus, é Ele que nos encontra, amém? Você crê nisso? E esse homem então, depois de anos servindo a Deus, servindo ao Senhor, esta é o último registro escrito dele. Aqui ele já estava numa prisão terrível, uma prisão que era para quem iria morrer mesmo. Então daqui ou saía para a morte ou já saía leproso, porque realmente era um buraco, um calabouço. Não saía daqui, a pessoa que saía dessa prisão que ele estava viva, não saía mais como era. E nesse contexto, esperando aqui a sua condenação, a sua morte, ou melhor, a sua execução, ele escreve a primeira carta a Timóteo, escreve a carta a Tito, escreve agora a segunda carta a Timóteo, e na segunda carta, no final, ele vai começar o capítulo 4, dizendo assim, já na parte final. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5, se você puder ler comigo, eu vou ler um versículo sozinho, e te convido a ler o versículo seguinte, com força, com intrepidez, com ousadia e com fé. Diz o texto aqui então: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, leia bem forte, leia forte, igual homem, amém? Vamos lá? Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos, e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Leia forte. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra como espada afiada, que a Tua verdade que liberta, Deus, transforme a minha vida, transforme cada homem aqui, ó Deus, Pai, porque assim nós cremos que ela é poderosa para agir, ó Deus, e nós repreendemos toda e qualquer ação humana, ação espiritual contra a manifestação do Teu poder, contra a Tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai, que haja salvação pelo Teu poder nesta noite aqui, haja cura, haja libertação, que escamas caiam dos olhos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Amados, o tema então é seja decisivo. Por quê? Porque o Senhor nos chama, o Senhor nos exorta, nos encoraja e mais ainda, o Senhor nos capacita, porque Deus nos tira de uma situação de condenação eterna, presta atenção nisso, Ele nos tira de uma situação de condenação certa, nos perdoa, nos transforma, independentemente do que nós fizermos, se realmente nos arrependemos, porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo Jesus é poderoso para purificar de todo o pecado, amém? Glória a Deus, quem crê nisso? Ó Deus, aleluia.
E Ele nos tira dessa situação de pecado, de condenação, e mais do que isso, Ele nos capacita para fazermos a diferença, para sermos sal, sermos luz, sermos vida, para todo aquele que está andando na escuridão, assim como nós um dia andamos na escuridão. É muito conhecido, ou conhecida, uma comparação que certa vez um pregador fez, que o Evangelho é um mendigo que encontrou comida, encontrou pão, direcionando, chamando outro mendigo, para onde ele encontrou o alimento, encontrou o pão. Amém? Glória a Deus. E aqui Paulo está dizendo a Timóteo, olha, o mais importante de tudo é o seguinte, e olha como é que ele começa, presta atenção nisso. Poucas vezes você vai encontrar Paulo com uma expressão tão decisiva, isso se aplica a nós todos. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, e que Cristo Jesus que julgará todos, os vivos e os mortos, nessa presença gloriosa, eu ordeno a você. E por que ele está ordenando? Porque na verdade esta é uma ordem de Cristo, porque lá em Mateus 28, Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto agora vocês vão ensinar, anunciar e batizar. Vocês vão ensinar tudo que aprenderam de mim, e vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para quem que ele está falando isso? Ora, para Mateus. Quem que era Mateus? Mateus era um cara inteligente, um cara que era cobrador de impostos, um cara que era judeu, mas trabalhava para os romanos, que oprimiam os judeus. Ele fazia contabilidade e ele cobrava. Se o judeu não pagava, o filho dele era vendido no lugar da dívida. Se ele não pagava, ele perdia os bens, os animais que tinha, a propriedade que tinha, e Mateus simplesmente ia lá, junto com um soldado romano, do lado dele, com a escolta, e dava essa ordem. Ou seja, era um traíra, era um homem ganancioso, um homem que se vendeu contra o próprio povo. Mas esse homem encontrou Jesus. Para este homem Jesus está falando agora. Jesus está falando isso aqui para o Zelote, Simão o Zelote. Você sabe quem que era o Zelote? Os Zelotes eram uma facção de terrorista. Eles matavam. Eles eram um grupo fechado e eram mais radical contra o domínio de Roma. E eles agiam como terroristas, com guerrilha, matando, sequestrando. Mas Simão o Zelote, então, ele se encontra com Jesus e é transformado por ele. E a este Jesus diz: vai, prega, ensina, batiza. Ele está falando isso para Pedro, um homem que era um simples pescador, levado pelas suas emoções, instável, tinha muitas boas intenções, mas sempre se enrolava com as suas palavras, com as suas decisões, mesmo enquanto estava andando com Cristo. Mas para este homem, Jesus diz: vá, pregue o Evangelho, anuncie a palavra, seja sal, seja luz. Ele está falando para Tiago e João, homens que eram conhecidos como filhos do trovão, homens que tinham zelo, mas sem entendimento, tinham boa vontade, mas de boa vontade o inferno está cheio, sim ou não? Sim ou não? Homens que certa vez falaram para Jesus: ó, esse povo aí não quer te ouvir não, Senhor. Fala o seguinte: se o Senhor dá ordem agora, a gente vai orar e vai cair fogo do céu, esses homens vão morrer. E Jesus diz o que para eles? Que espírito é esse? Mas Jesus agora fala para João, para Tiago, seu irmão: vão e anunciem o Evangelho. Ele fala para Tomé, Tomé você conhece, sim ou não? Aquele que precisou ver e tocar para crer, sim ou não? Fala para o teu irmão assim: ê Tomézão, tem que ver, tem que tocar para crer. Mas Deus agora fala para Tomé: vá e pregue o Evangelho. Você está entendendo que Deus não chamou homens perfeitos, homens espiritualmente sadios, emocionalmente sadios? Chamou homens
E todo homem tem suas limitações, seus pontos fortes, seus pontos fracos, tem a sua falta de compreensão da maioria das coisas, e sabe aquele que conhece a sua ignorância. E agora Paulo está dizendo para Timóteo a mesma coisa, por isso que ele diz, na presença de Deus e de Jesus, o Cristo, que há de julgar vivos e mortos, eu te ordeno, Timóteo, porque se você não fizer isto, como Jesus disse certa vez, as pedras vão clamar no teu lugar. Mas eu estou ordenando a você agora, olha o que ele ordena, preste atenção. Por causa da vinda de Cristo e do seu reino, e essa vinda já aconteceu, Jesus já veio. Ele virá uma segunda vez em glória e poder, mas ele já veio, já morreu por nós e ressuscitou. E por causa do reino de Deus, que o próprio Cristo anunciou, conforme o Evangelho diz lá em Marcos. Após ser batizado, foi instigado para o deserto pelo Espírito Santo, ali ficou em jejum, em oração, foi tentado por Satanás, venceu, e dali ele começa então a pregar, arrependam-se porque o reino de Deus é chegado. Por causa de Cristo, do seu reino, ele diz, pregue a mensagem. Nós homens precisamos pregar a verdade que liberta, porque a mentira está sendo pregada dentro da nossa casa, a mentira está sendo pregada no nosso trabalho, a mentira está sendo pregada na nossa cara, mas nós, como homens de Deus, homens que são capacitados por Deus, homens que creem no perdão de Deus, na graça e misericórdia do Senhor, nós pregamos a mensagem que salva, que liberta e transforma. Se você crê, diga amém. Agora diz um amém de homem. Misericórdia. Dá um amém de homem, Adalmir. Vamos dar um amém de homem, vamos lá? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E ele diz, pregue a mensagem, insista. Nós homens normalmente não temos paciência. Há exceções, né? Rodrigo mesmo, Chaves, tem muita paciência. Mas, normalmente nós não temos paciência. O Júnior é um cara paciente, né? Mas nós homens não temos paciência. Nós homens só com... larga a mão. Abandona. Você imagine se tivessem largado mão de nós. Pare e pensa um pouquinho agora. Se tivesse largado mão de você. Porque quem aqui ouviu o Evangelho a primeira vez falou, glória a Deus, é isso que eu quero para a minha vida, e foi. Talvez tenha alguém aqui, mas eu acredito que 99% não. Paulo está dizendo, insista. Fala para o teu irmão, insista, meu irmão. Insista. Porque nós somos falhos, nós erramos, nós somos teimosos, nós somos duros, mas a graça do Senhor nos alcançou, porque alguém insistiu conosco, a começar pelo próprio Espírito Santo tem insistido conosco, e pessoas têm insistido conosco, nós devemos pregar e insistir. Quem está entendendo, diga, eu estou entendendo. Insista em anunciar, olha só, seja no tempo certo ou não. Não tem tempo para anunciar a palavra. Nós somos assim, não, mas né, a gente quer criar uma circunstância, um momento exato. Não tem isso. O tempo é agora. O tempo é agora. Seja oportuno ou não, precisamos anunciar a mensagem do Evangelho. Porque nós nunca sabemos como a palavra vai chegar. Ela nunca volta vazia. Jamais. Ele está dizendo, na presença de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, que há de julgar vivos e mortos, por causa da sua vinda e do seu reino, eu te ordeno isto, pregue a mensagem, insista. Não importa se você acha que é o tempo ou não, a não ser que Deus te diga claramente para não agir, a ordem é, avance, pregue, anuncie, amém? Olha só, procure convencer
O que é que convence? O exemplo. Fala assim, o exemplo convence. Palavra não convence não, meu irmão. A palavra ela pode motivar, pode trazer o esclarecimento, mas convencer é o exemplo. Nós homens seguimos líderes, porque Deus colocou isso em nós, seja no esporte, seja em uma guerra, seja na política, seja no contexto de igreja, nós seguimos pessoas, nós seguimos líderes, desde que sejamos convencidos pelo exemplo, sim ou não? Sim ou não? E nós somos chamados para ser líderes e heróis. Aprendemos isso no currículo Hombridade. Líderes e heróis. A começar dentro da nossa casa, pelo exemplo, convencendo, insistindo, seja tempo ou não. Ele diz aqui: insista, convença, repreenda. Ou seja, fale o que tem que falar, tenha conversas difíceis. Quantos de nós estamos falhando porque não temos conversas difíceis? Muitos desistem de um relacionamento com um colega de trabalho, com um amigo, com um irmão da igreja, com um parente, porque não quer ter uma conversa difícil. E na conversa difícil nós ganhamos as pessoas. Nas conversas difíceis nós ganhamos a confiança. Nas conversas difíceis nós aprendemos juntos. Mas quantos de nós fugimos de conversas francas, objetivas, diretas e difíceis? A Bíblia diz muito claramente lá em Provérbios, que assim como ferro afia o ferro, assim o homem transforma, ajuda, apoia outro homem. E como é que o ferro afia o ferro? Fica um alisando o outro assim, né? Pega dois ferros para afiar, vai afiar uma faca, né? Você pega lá outro metal, você fica fazendo um carinho na faca. Vai afiar? Vai afiar? É necessário o atrito. Deus te capacita como homem para superar o atrito. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Muitos divórcios aconteceram porque o homem fugiu de conversas difíceis. Muito relacionamento entre pai e filho se desgastou, acabou porque foram evitadas as conversas difíceis. Mas Deus te chama para, através das conversas difíceis, repreendendo e aprendendo a criar relacionamentos fortes. Jesus repreendeu Pedro. Jesus repreendeu os discípulos. Paulo repreendeu Pedro. Isso faz parte de relacionamentos. Relacionamentos fortes. Não existe relacionamento forte sem repreensão. Por isso que o mundo hoje não tem relacionamentos fortes. As pessoas vivem isoladas, vivem através de redes sociais, se expressam formidavelmente através de Instagram, de WhatsApp, mas chega na conversa, não consegue, não tem relacionamento, porque foge do atrito, foge da verdade. Paulo está dizendo para Timóteo era um jovem: procure convencer com teu exemplo, repreenda, olha só, anime. Como é bom a palavra de ânimo, sim ou não? Se você tem um bom treinador, se você tem um bom técnico, você está ali fazendo um exercício, ali correndo, já vai parar e a pessoa fala: vai, mais uma vez, vai, você consegue, vai, mais uma, vai, a última, vai. O que você faz? Você faz aquilo que você não sabia que era capaz, sim ou não? Anime. Seja uma voz de ânimo para os que estão se perdendo. Deus te capacita para isso, nos capacita, amém? Se você crê, diga eu creio. Diga eu creio. E ensine com toda a paciência. Tem que ensinar, meu irmão. Mas eu não sei tudo. Não precisa ensinar tudo. Ensine o que você sabe.
Ah, mas eu sei pouco. Mas o pouco que você sabe é muito para muitos que estão perdidos. Ensine com toda paciência, porque Deus tem nos ensinado com toda a paciência, sim ou não? Você entende que Deus tem tido paciência para nos ensinar? E nós devemos ter essa paciência, porque olha só, chegou esse tempo que Paulo descreveu lá, vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Por quê? Porque elas não entendem? Não, não é por isso. Porque elas seguem os seus próprios desejos. Elas seguem apenas aquilo que elas querem. E quantos de nós estávamos fazendo justamente assim, vivendo aquilo que nós queremos, até que um dia alguém falou: ei, acorda, rapaz, você vai ficar nessa até quando? Toma jeito de homem, se posicione. E aí nós acordamos, porque nós homens precisamos agir como homens, sim ou não? Você está vendo alguém, você está andando com alguém assim, a pessoa dá uma atrasada ali, vai passar um carro para atropelar, o que você faz? Ô fulano, cuidado aí, ó, o carro vai. Assim que você faz? Você vai empurrar a pessoa, sim ou não? Você vai puxar ela, sim ou não? Sim ou não? Precisamos agir como homens, com firmeza, sendo afetivos, porém firmes, conforme aprendemos no currículo Hombridade. Meu irmão, e Deus nos capacita. Se você não consegue fazer isso, se você não tem conseguido fazer isso, a Bíblia diz: peça a Deus sabedoria e Ele vai te dar. Peça a Deus firmeza. Quem crê que Deus é bondoso? Ele, na sua bondade, nos dá sabedoria. As pessoas, seguindo os seus próprios desejos, vão arranjar uma porção de mestres que vão dizer o que elas querem ouvir. Vão deixar de ouvir a verdade para seguir lendas, paixões. Mas em nome de Jesus, diante de Deus e de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, eu, você, nós anunciamos o Evangelho. Se você não tem feito isso, hoje é um divisor de águas, uma virada de chave para você começar a anunciar, a viver o Evangelho. Porque o mundo, a sociedade, precisa de homens de verdade. Aqueles homens que estão no bar, estão na conveniência, estão na prostituição, estão no desespero, no suicídio, precisam de alguém para falar a verdade, para ser firme, para encorajar, para ensinar, para repreender se for necessário. Porque Jesus veio, e o reino dele veio. E a primeira coisa que Satanás vai falar para você: não, isso aí não é para você não é bem assim não, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Meus irmãos, se você crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em você, amém? Paulo não está falando para Timóteo: Timóteo, seja um teólogo, um excelente pregador, um conhecedor profundo das verdades do Evangelho. Não é isso que ele está falando. Está falando: prega, anuncie, encoraje, ensine, se posicione. Quantos de nós estão aqui hoje porque alguém se posicionou ao nosso lado? Sim ou não? E nós não podemos ser egoístas e parar esse processo. Existe um processo em andamento. Paulo vai escrever aqui também, no capítulo 2, versículo 2, olha, Timóteo, o que você aprendeu de mim, ensina para outros homens, que sejam fiéis e capazes de ensinar outros homens. O tema qualquer, seja decisivo. Você foi chamado para ser decisivo na vida de outra pessoa. Com aquela palavra decisiva, da mesma forma que alguém foi decisivo na tua vida, com uma palavra, com uma conversa, com um abraço, com uma correção, com encorajamento, você foi chamado para ser decisivo na vida de outros homens. Se você crê, diga: eu creio. Seja
decisivo. Salve, resgate, anime, direcione, encoraja. Olha que interessante, vamos lá para Provérbios, capítulo 24. Capítulo 24 de Provérbios, o livro que nos instrui com sabedoria, com graça. Olha só que interessante. Um livro de sabedoria, um livro que ele foi escrito para, você lê o capítulo 1, vai te explicar para que foi feito, para que esse livro foi escrito, para te dar sabedoria, discernimento, compreensão, para compreender enigmas, para saber como se comportar, como agir. Olha o que ele está dizendo para nós aqui no capítulo 24, versículo 11. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Amados, não existem três caminhos. Ou nós estamos no caminho da vida, ou no caminho da morte, sim ou não? Então, se a pessoa não crê no Evangelho, ela está sendo arrastada para a morte. E literalmente sendo arrastada, porque Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 4. E as pessoas não compreendem o Evangelho porque o Deus deste mundo cegou o entendimento, para que não entendam o Evangelho. Por isso que nós, como luz, precisamos levar a luz. Amém? Levar a luz para que as escamas caiam dos olhos. As pessoas estão andando nas trevas, não conseguem compreender o Evangelho, a verdade que liberta. Mas nós, olha só, devemos fazer o quê? Salvar quem está sendo arrastado para a morte. Mas eu acho fantástico o versículo 12. Você pode dizer que o problema não é seu. Cara, isso é muito cara de homem. Sim ou não? Isso é muito cara de homem, não é? Falar, esse problema não é meu. Tem um pessoal do Legendário que fala assim, né? Existem dois tipos de problema, o meu e o seu. E esse não é meu. Quem já viu isso aí? Mas não é esse caso aqui. É muito cara de homem falar isso, né? O problema não é meu. Fez a cagada, se vira. Fez o negócio, agora aguenta. Nós somos duros. Na hora de ser firme não somos. Na hora de ser duro, implacável, não ter misericórdia, aí somos os primeiros. Olha só. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração. Fala para o teu irmão, Deus conhece o teu coração. E olha só, Ele sabe os seus motivos. Eu posso argumentar, não tenho tempo, estou trabalhando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, tal. Deus sabe os motivos, meu irmão. A gente pode argumentar, contrarrazoar, Deus conhece o coração. Olha só, que coisa. Eu até posso dizer, não, o problema não é meu, não, já falei já. O que Paulo fala? Insista, fala assim comigo, insista. Pregue. Fala assim comigo, repreenda. Exorte. Com paciência. Amém? Fala para o teu irmão, essa palavra é para você, meu irmão. Amém? Seja decisivo. Quando chegar o dia que estivermos diante de Cristo Jesus, teremos a graça, a misericórdia, a alegria de saber que fomos decisivos na vida da nossa casa, na vida de homens, outros homens, e só Deus sabe como isso vai alcançar. Um dia alguém foi decisivo na vida de Paulo. Eu gosto de falar dele, do Ananias. Paulo, volto a falar para você, quem que era Paulo? Paulo não valia nada, amados. Paulo era um homem violento. Paulo era um homem terrível. Como eu disse, ele matava, tinha autoridade para mandar prender, ele torturava,
até os cristãos ele entrava nas casas, presta atenção nisso, é o que a Bíblia ensina. Ele entrava nas casas, tirava as pessoas e fazia até a pessoa blasfemar contra Cristo. E quando ele se converte, ele está lá no caminho para Damasco e diz que ele estava respirando raiva. E Deus o derruba, e ele fica 3 dias cego, mas foi necessário alguém decisivo na vida de Paulo. Ananias estava orando, e Deus fala com Ananias: Ananias, eu tenho uma missão para você. E Ananias, depois de ouvir que ele deveria até esse tal de Paulo e orar com ele, e batizá-lo, e orar porque ele estava cego, Ananias fala: Senhor, eu tenho ouvido todas as notícias, está na CNN, está na Globo News, o cara manda matar, o cara prende, eu sei quem que ele é. Deus falou: você vai, porque este aí é um vaso, é um homem escolhido. E foi necessário esse homem decisivo. Ananias vai lá, ora, e quando ele ora, as escamas de Paulo caem, dos olhos de Paulo caem, e Ananias o batiza. Com certeza Ananias não fazia ideia de quem seria Paulo. Talvez ele pensou: glória a Deus, mais um que se salvou, se libertou, foi salvo pelo Senhor, foi liberto, glória a Deus. Mas com certeza ele não fazia ideia de quem seria Paulo. Está entendendo? Está entendendo? Que nessa noite, meu irmão, você sai daqui encorajado, motivado, para ser um homem decisivo nas mãos do Senhor. Não, Deus não te chamou para ser mais um alheio, mais um na multidão. Deus te deu características próprias, capacidades próprias, para fazer a diferença. Deus não te fez igual a ninguém. O teu jeito de falar, se você deixar Deus te moldar, Ele vai adequar, colocar no potencial certo. A tua forma de agir e pensar, se você permitir, Deus vai adequar, vai equalizar isso aí, vai deixar do jeito certo. De tal forma que você será um instrumento precioso nas mãos do Senhor. Agora Satanás, qual que é a ideia dele? Ele não pode fazer muita coisa. Então o que ele faz? Ele quer nos prender nos problemas do dia a dia, nas circunstâncias. Estava conversando com um pastor amigo meu esses dias, falando sobre isso. Isso é uma estratégia clara de Satanás nesses dias, a ocupação. A gente fica ocupado, e problema, e circunstância, enrolado, enroscado, e deixamos de exercer o potencial que Deus tem para nós. Tanta coisa que a gente inventa de fazer, tanta coisa que a gente se enfia para fazer, e a vida passa. Semana que vem, segunda-feira, tem oração dos legendários, sim ou não? Tem oração lá na praça, vamos orar pelo mês. Todos aqui são convidados para orarmos juntos lá na praça. Vai começar o mês de março já. Olha aí, já foi praticamente fevereiro. Vai ter feriadão, vai passar muito rápido. E passa semana, passa mês, passa ano, e nós enroscados, enrolados. Mas não são coisas pecaminosas, é verdade, às vezes não é mesmo. Mas lá em Hebreus está escrito: olha, nós precisamos correr a carreira, nos desembaraçando, diz lá, de todo pecado e de tudo aquilo que nos atrapalha. Olha que interessante, de todo pecado, óbvio, né? Mas diz também, e de tudo aquilo que nos atrapalha. Sabe, mas tem coisas que nos atrapalham que não são pecado. Às vezes a gente fica naquela legalidade, né? Não, mas isso aqui não é pecado. E se for analisar, não é, mas está te atrapalhando, está te enroscando, está te atrasando. Você não está conseguindo entender, não está conseguindo ser decisivo na sua casa, no seu trabalho, onde você está. Mas em nome de Jesus, chega, amém? Fala, diga chega, diga chega.
daqui a pouco a gente vai ter que, não sei o que a gente vai fazer, porque isso aqui vai estar cheio de homem já. Quem crê? E não os irmãos de outros ministérios que virão, são homens que hoje estão longe da palavra, estão na droga, no crime, estão agora em casa fazendo sei lá o que, olhando para o teto, está olhando coisa no celular escondido da mulher, está alheio, está viajando, caminhando para a morte. Isso será através da tua vida, em nome de Jesus, amém? Porque você é um homem decisivo. Fala para o teu irmão, você é um homem decisivo. Sabe, amados, que quando Jesus ascendeu aos céus, e diz o texto lá em Atos dos Apóstolos, Jesus ascendeu aos céus, eles ficaram olhando. Está aí agora. E tanta verdade que foi preciso aparecer 2 anjos e falou: vocês estão olhando aí? Vai lá para Jerusalém, vai orar, não foi isso que Jesus falou? É só ler lá em Atos, porque senão eu estava até agora olhando lá, tipo, e agora, né? Mas Jesus confiou a eles, assim como confia a nós, porque é o próprio Senhor que nos capacita. Se nós clamarmos a Ele, Ele nos capacita, Ele fala através de nós. Vasos, é interessante isso. Vamos abrir, abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo, acho que é 4, vamos lá ver se é o 4. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 4. Aliás, acho que é o 2, vamos ver. 2, 2 Coríntios. Tentando, mas ainda não consegui decorar tudo, vamos lá. Mas eu acho que é 2 Coríntios. Vamos aqui. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus, como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Olha só que expressão interessante. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus, amém? Para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício de Cristo, porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Olha só, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata. Quem sentiu um mau cheiro quando chegou aqui hoje? Sentiu um mau cheiro? Só eu e uma cena sentiu esse mau cheiro? Quem sentiu? Pode levantar a mão, sentiu um mau cheiro? É interessante porque o perfume de Cristo, ele tanto exala o perfume agradável para os que vão sendo salvos, como um mau cheiro para aqueles que vão se perdendo. Olha o que diz o texto. Para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. Então quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Seja o perfume de Cristo. Uns vão se desagradar, não vão gostar do cheiro, mas outros vão achar muito agradável. Amém? Nós precisamos exalar o cheiro de Cristo, a característica de Cristo. E quem pode realizar esse trabalho? Agora sim, olha que interessante no capítulo 4. Eu gosto dessa comparação aqui. Eu já tinha citado o versículo 4, né? Olha só, diz assim, ó, eles, 4:4, né? Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo, pode ver que é um Deus com letra minúscula aí, né? O Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Olha só o versículo 5, pois nós não anunciamos a nós mesmos. Você, meu irmão, como um homem decisivo, você não anuncia a você mesmo. Essa mentira de Satanás, mas quem é você para falar?
Pronto, agora ficou perfeitão, agora você é o santão, você é o cara agora para falar para os outros. Você não está anunciando a você mesmo. Porque quem é doido de ouvir eu anunciando a mim mesmo? Quem é doido de ouvir você anunciando a você mesmo? Você ouviria alguém anunciando você mesmo? Fala a verdade. Você ouviria alguém anunciando você mesmo? Quem aqui não ouviria se alguém anunciasse a você mesmo? Levanta a mão, vamos ver. Quem que é doido? Paulo está falando, nós não anunciamos nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor, e a nós como servos, amém? O Deus, versículo 6, o Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, aleluia, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Agora nós, olha só o versículo 7, porém nós que temos esse tesouro espiritual, olha só, somos como potes de barro. É um pote de barro, meu irmão, só isso. O que vale é Deus em nós, amém? Tirou isso, é só barro que resta, porque olha só, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós, amém? Está entendendo? Então digam glória a Deus. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus para os que estão se perdendo, porque Deus colocou algo precioso em nós, esse pote de barro que não vale nada, mas nós não anunciamos a nós, anunciamos a Cristo Jesus, amém? Olha o versículo 8, muitas vezes ficamos aflitos, é verdade, sim ou não? Mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo, amém? Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Este é o poder do Evangelho em nós. Fala para o teu irmão, você é só barro, meu irmão, mas em você há o tesouro espiritual. Fala para ele, mas em você há um tesouro espiritual, e nós precisamos levar esse tesouro aos demais. Paulo diz, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por causa de Jesus e da vinda do seu reino, eu te dou uma ordem: pregue a mensagem, convença, repreenda, anime, ensine. E se, como diz lá em Provérbios, alguém lá falar assim, né? Mas não é problema meu. O Deus que pesa os corações, no original diz isso, nessa figura de linguagem, Deus pesa os corações, aqui diz o Deus que conhece os corações. Ele sabe todas as nossas motivações. Ninguém engana a Deus. Quem aceita o desafio de ser decisivo aqui? Amém? Você aceita esse desafio? Então diga, eu aceito. Amém? Fique de pé para nós orarmos então.